Como não, Deus que te encontrou na lata do lixo. Deus que te encontrou quando ninguém estava lá. Deus estava sendo chutado de um lado para o outro. Ele colocou R$10 em nós. Deus. E hoje nós viemos aqui para cultuar Ele. Você não tenha vindo pedir nada. Que você venha dizer, Senhor, eu vim te entregar, Senhor, meu. Aleluia. A minha adoração, eu quero te entregar. Abre o meu lábio, Senhor. A primeira palavra é gratidão a ti pelo teu amor. Gratidão, porque o Senhor me levantou lá na minha casa e eu tenho intercedido na minha casa. O Senhor me levantou na minha rua, Senhor, aleluia. E hoje eles podem dizer, lá tem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A minha casa será conhecida como casa de oração. Glória. Não é casa da pregação, não é casa, não. Onde nós dobramos nosso joelho e dizemos, Senhor. Glória a Deus. Eu estou me vendo no espelho, eu sou tão feio, Senhor, que se o seu Espírito não repousar sobre mim, para mim tomar a forma de serva, com imagem e semelhança, eu não consigo me ver. Mas quando eu olho, Senhor, e eu permito que o Senhor trabalhe em mim, eu vejo a obra mais linda que o Senhor construiu. E hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. João 3, versículo 16. Já estamos pregando, irmão, para ganhar tempo, porque o relógio ali, nós vamos orar. Mas vai dar tempo. Glória a Deus! Oh, aleluia! Se eu faço doido, eu quero estar passando o microfone. João 3, capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer: porque Deus amou o mundo. Aleluia! De tal maneira. Oh, glória! Que deu o teu filho. Eita, Deus poderoso. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus severo! Eu posso pegar aqui pertinho do irmão. Aleluia! Glória a Deus! Porque um dia ninguém queria estar perto de mim. Um dia eu fedia tanto lá no mundo. Mentira, droga, adultério, engano, prostituição, homem sem palavra. Então não tinha como querer estar perto dessa pessoa. Filho de um homem chamado José Gabriel. Um homem que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Nos levava para a igreja no dia de domingo, nos levava na igreja nos dias de culto. Plantou a semente. Na nossa casa, aleluia, no bairro que morava em Minas, os vizinhos diziam: seus filhos vão morrer antes dos 30 anos. Eles não vão viver. Mas o José Gabriel colocou uma placa na entrada do portão que dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Ele nunca aceitou a palavra de maldição. Porque ele era o intercessor pelo nosso lar. Glória a Deus! Enquanto as palavras de derrota, enquanto as palavras de maldição vinham, ele sabia que a boca dele também tinha o poder de abençoar. Meu Deus, aleluia! Da boca dele não saía palavra para nos amaldiçoar. As pessoas diziam que nós era meio atentado, meio perturbado. Então, Satanás, aleluia, sabendo que um dia, quando o Senhor, aleluia, escreveu o meu dia, o seu dia, vai dizer o salmista, no Salmo 132, que antes que os meus ossos se formassem no ventre, a minha biografia já estava escrita.
A minha biografia já estava escrita. Mas Satanás sabe do plano que Deus tem na minha e na sua vida. Ele não vai ficar de braços cruzados. Ele Deus. sabe a arma que você É, Deus. Ele sabe a ferramenta que você é. Mas o nosso Deus, aleluia, que é um Pai amoroso, um Pai que zela dos teus filhos, como tem zelado de cada um dos que estão aqui. Aleluia. Ele tem zelado, não é por causa da casa que você tem, não é por causa do carro, não é talvez por causa daquele pouco de dinheiro que você tem. Não. Porque, como foi louvado aqui, é uma cidade celestial. Glória! Um dia nós vamos passar pelos portões. E toda lágrima, toda dor, todo sofrimento será enxugado naquele dia. Glória! E quando Deus, aleluia, fez o homem a sua imagem e semelhança no jardim do Éden. Oh, aleluia! Fez um jardim. Deus fez um jardim para o homem. Glória a Deus. Deus fez um casamento para você, uma casa para você. Mas é necessário que você cuide. Tem frutos que você não pode tocar. Talvez nem olhar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí o homem no jardim do Éden, ele tropeça. Assim como eu e você não estamos livres dos tropeços dessa vida. Mas a misericórdia do nosso Deus é tão grande que João agora vai escrever que era um amor tão grande que ele olhava para pobres miseráveis. Por isso que Paulo, quando escreve, ele diz: por homens bons, alguém até poderia morrer. Talvez você morreria por teu filho, por alguém que você conheça, por alguém que você... Mas por um bandido, por um mentiroso, por alguém que está fazendo mal, você não morreria. Mas meu Deus não me ama pelas minhas boas ações. E nem deixa de me amar pelas maus. Oh, aleluia. E aí ele envia, aleluia, o cordeiro que João, quando está em Apocalipse, vai dizer que estava preparado desde a fundação. Ele já tinha um plano de redenção. Glórias. Satanás pensando que estava destruindo o projeto de Deus. E muitas das vezes a gente olhamos para situações da nossa vida. Enquanto eu prego aqui, meu filho está lá em Pacaembu, 800 quilômetros do Rio. Mas quando eu entro lá, eu digo para ele: tu é um profeta de Deus. Eu não aceito, aleluia. Eu não estou pedindo ouro nem prata, Deus. Mas um dia o Senhor disse, aleluia, que eu seria canal de bênção. E eu preciso ser canal de bênção dentro da minha casa. Glória a Deus. Eu só vou conseguir ser um bom pastor, um bom amigo, quando eu for um bom marido. Quando eu for um bom pai. Não tem como ser um bom líder, ser um bom pastor. Aleluia, Jesus. Se dentro da minha casa eu sou um fracasso. Meu Deus. Se dentro da minha casa eu não consigo dar ouvido, aleluia, por aqueles que Deus colocou para ser as minhas primeiras ovelhas. Aqueles que eu preciso cuidar. Aqueles que eu preciso amar. E Deus, olhando a condição do homem, o homem que tinha agora adquirido uma dívida. E todo ano, aleluia, era necessário que um cordeiro fosse oferecido. Derramava-se aquele sangue. Por um período de tempo, cobria o pecado. Mas a dívida continuava. A dívida estava lá. E quem poderia pagar esta dívida? Alguém que Pilatos vai olhar e vai dizer: eu não vejo mancha nele. Eu não vejo. Ele é limpo.
aquele que sabe do propósito. Que ainda quando Pedro vai defender, aleluia, tirando a tua espada, ele vai dizer: Pedro, tem um cálice para mim, Pedro. Eu preciso tomar esse cálice, porque é o propósito. E nós precisamos saber qual é o propósito de Deus na nossa vida. É necessário todos os dias, quando eu acordo, eu falar: Senhor, qual é a página da minha vida que está escrita agora? É por isso que nós vamos ver Jesus ir de um lado, quando chegar, vamos voltar. É porque ele sabia que estava escrito. E nós precisamos ser guiados por esse céu. Nós não podemos ser guiados por movimentos. Movimentos que nos levam, muitas das vezes, a ser uma igreja tão barulhenta. E não que eu sou contra o barulho, não. No dia de Pentecostes houve um grande barulho. Mas foi para alcançar corações, que vidas que tinha ido ali para adorar, para oferecer. Aleluia, Jesus. Atraído pela religião. E Deus capacita aqueles homens agora. E quando passa pessoas ali, vai dizer: esse homem deve estar bêbado. São apenas galileus, homens sem cultura, mas estão falando no nosso idioma. É isso que o poder de Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. Ele nos capacita para nos levar a lugares para apregoar a palavra. Aleluia. Não é errado você pular, não é errado você falar em língua, mas fala também, irmão. É Deus. Mas perde toda a postura, quando a graça vem, você tem vontade de rolar. Eu já rolei no chão dentro da igreja, irmão. Porque quando vem, quem é pai aqui sabe. Relacionamento de um pai com um filho. Você pega ele no colo, você beija o pé dele, você abraça, você aperta. É isso o relacionamento que Deus quer com nós. Aleluia. Não é relacionamento para a gente ser esquisito, você não pode mais dar uma risada, você não pode mais brincar, porque tem pessoa que se fere com a brincadeira. É. Por isso que quando eu conheci o pastor, eu gostei. Porque eu vi que ele era uma pessoa leve. E você tem que ser leve, porque Jesus é leve. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não coloca um peso sobre o meu e o seu ombro. Agora nós temos que ficar todo mundo com a cara fechada. Eu gosto segurança. Não é pra mim não. É sério. É sério, meu pastor. Todo mundo de cara fechada. Ele ainda nos chamou para ser viados. Glória a Deus, aleluia. Oi, pai. Só eu sei o que essa água agora causou no meu corpo. A minha goela estava seca. Não adianta eu falar para você que a água refresca, que a água hidrata, não. Eu posso saber de tudo isso, mas você só vai saber o efeito quando você tomar da água. Glória a Deus. O evangelho não é sobre quem tem uma boa hermenêutica, uma boa exegese. Tem, mas estude bastante. Estude também, é gostoso estudar. É gostoso aprofundar. Aí quando eu sei tudo do cardápio, eu agora passo a servir a mesa. Quando você chega num restaurante, você não come o cardápio. Você lê o cardápio e fala: isso aqui é bom. Isso aqui deve ser muito bom, eu vou pedir isso aqui. É por isso que você tem que provar e ver o bom. É, Jesus. Que um dia eu provei, jogado na sarjeta, lá em São Paulo, vivendo já como morador de rua. Mas uma mulher que eu só vi uma vez na vida, que eu chamo de missionária, porque fazer missão não enche uma igreja de pessoas. É gostoso, irmão, nós vamos ter um evento, está toda a igreja convidada. Mas é sair de lá, alimentar e falar: agora nós precisamos alimentar quem está fora. Nós agora precisamos entender o que Deus me entregou para eu poder alimentar. Então,
parecia que o projeto de Deus, o homem que era a sua imagem e é a sua imagem e semelhança, estava destruído. É como quando você tem uma dívida, seu nome já está no SPC, no Serasa, o meu está, mas eu estou tirando. Porque se você veio para Cristo, você tem que voltar lá e organizar toda a sua situação. É o primeiro testemunho de cristão que você vai dar. Glória a Deus. É quando você se sente incomodado por coisas que foram feitas de forma atrapalhada, você fala, eu vou acertar tudo isso. Eu não vou deixar nada para trás. E Ele vai te dar condições para isso. Glória a Deus. Então tinha uma dívida e Satanás, ele nos acusava por esta dívida. E aí Deus, olha, que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que envia o teu próprio filho? Desce Jesus. E não desce Deus. Só existe um intermediador entre os homens e Deus. Jesus, homem. Aleluia. Jesus, homem, veio intermediar. Vive como homem. Sofre. É caluniado. Desconstrói o que a religião tinha construído até aquele momento. Porque até aquele momento, tudo estava funcionando conforme muitas das vezes, se nós aqui dentro não tomar cuidado, parece que está tudo bem. Mas tem pessoas na cadeira morrendo por falta de um abraço, por falta de eu ser verdadeiro, por falta de eu não querer colocar nada para debaixo do tapete. Eu olhar e falar, irmão, aquele dia você me fez tanta raiva que eu queria te encher de tapa. Não fala que você não tem vontade, não, você tem sim, irmão. Nós somos seres humanos. Quem me livrará do corpo desta morte? E às vezes a gente é tomado. Aí vem o fruto do Espírito Santo que te dá o domínio próprio. Aleluia. Você está querendo pular no pescoço, aí você abraça e diz, irmão, eu preciso orar com você. Senão vai nascer uma raiz de amargura aqui e eu vou perder o céu, eu só vou perder o céu. Aleluia. O céu começa com as nossas atitudes aqui hoje. O caminho para o céu, ele começa andando aqui, suportando um ao outro, com um amor que não é fingido. Não é o que dá um tapinha nas costas e por trás apunhala, não. Aquele que abraça de verdade. Aquele que consegue te olhar nos olhos quando você está errando e por amor à tua vida, para não perder isso. Você está desagradando a Deus. Você está saindo do propósito de Deus. Então Satanás, ele tinha essa acusação. Ele é o nosso acusador. E é por isso que quando Jesus está na cruz, recebendo todas as açoites, ele levanta, olha para o céu e diz, Pai, está consumado. Testelestai. Está pago a dívida da igreja do Ouro Verde, onde para o pastor vai ser um pastor. Nem cara de pastor nós temos, olha para nós. Nem cara de pastor nós temos, irmão. É porque não é sobre quem tem cara, é sobre quem tem coração para. Aleluia! Tem coração para colher a ovelha de papai. Isso que Jeremias ele escreve. Algo que serve para nós aqui que é pastor. Porque não é sobre um título, irmão. Não é sobre o título que nós carregamos. É sobre o rio que vai fluindo de dentro de nós. E quem carrega a presença de Deus ainda carrega vidas. Porque é dentro de você que Ele colocou a presença. Aleluia. Não tem como eu ser cheio do poder de Deus se eu não carrego vidas. Jeremias escreve isso. Eu vos
Aleluia. que vos ama. Porque a ovelha ela precisa ser amada. Se você tem uma igreja e não se sente amado, irmão, que sentido tem? Qual é o sentido de vir na casa de Deus e não se sentir acolhido? Não se sentir amado? Glória a Deus, aleluia. Aquela pessoa que te pega pelo pescoço, te abraça, te aperta e não te aponta nada de erro. Só porque você está certo em continuar uma vida errada, não. Mas porque o amor de Jesus, ele é aquele que constrange, não o que aponta. E não o que te condena. Glória a Deus. O que te salva. O que pega você num monturo, como pegou eu um dia ali na Praça da Sé. E eu já estou terminando. Jogado, dormindo no chão. Ação missionário. Era um dia que estava garoando. Eu caído naquele chão frio. Ela passou, me ofereceu um café, me levou para dentro da padaria. E quando ela estava saindo, ela falou: olha, isso aqui é só migalha que eu posso fazer por você, é de coração. Mas o que Deus tem na sua vida, você não entende, você não vai conseguir entender. Peguei aquela palavra, me assegurei a ela, não fui para a igreja no outro dia. Mas toda vez que eu passava pelo vale da sombra da morte, eu falei: Senhor, o Senhor disse que não era só migalha. A mesma frase que meu avô dizia. Ela disse: naquele dia, o seu dia está escrito no livro dele antes que você fosse formado. Glória a Deus. E toda vez, aleluia, andando pelo vale da sombra da morte, perturbado por muitos demônios. Hoje eu sei como que o demônio, aleluia, age parecendo que as coisas são naturais. Mas um dia Deus me levou num culto lá em Hortolândia. E naquele dia ele deixou as 99. Aleluia. Falou coisas da minha vida que só eu e ele sabia. Ele falou: a aliança está de pé. Porque a minha aliança ela não é como a do homem que quebra, não. A minha aliança, aleluia, foi lá na cruz do Calvário, Lucas. Eu quero curar todas as suas feridas, muitas feridas. Abandono de mãe, abandono de familiar, jogado. Então tinha muitas feridas que precisavam ser curadas, porque você só consegue curar alguém quando você é curado. E hoje, depois de muitos anos, assim como José um dia disse, eu sei que todo sofrimento, todo abandono era para eu aprender a lidar com pessoas. Era para quando eu andasse pelo centro da cidade, que eu visse um morador de rua, eu parasse, abraçasse, levantasse e cuidasse daquela pessoa. Esses dias uma irmã nos convidou para ir numa churrascaria. É bom ir em churrascaria, então. Quando eu sentei naquela mesa, eu já não conseguia mais comer. Porque na porta estava cheio de morador de rua. Eu falei: Senhor, eu não posso comer. Eu não consigo. Porque o Senhor colocou dentro de mim um coração que chora pela vida que estão lá fora. Então é só me vir aqui, pegar o microfone e dizer que eu sou um pregador. Essa é a mensagem em todo o ambiente que eu chegar. É no meu trabalho, quando eu chego, eu poder abraçar as pessoas e elas se sentir amada. Mas o amor de muitos se esfriaria. O nosso não! Aleluia. Não me recua isso! O amor da igreja não pode se esfriar. Só se Jesus sair de dentro do seu coração. Porque se Jesus fizer morada, se ele for dono do seu coração, como ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Quando o seu coração está na mão dele, o teu olhar já não é mais de julgamento. Porque você também sabe que um dia você estava lá no entorno. Você também sabe que um dia você mereceu apanhar. Você sabe que um dia você mereceu talvez até a morte.
morte. Mas as potentes mãos do Senhor não deixou ninguém te matar. Não deixou ninguém te bater. Cuidou de você. Te honrou quando você não merecia. Para hoje você pegar os que estão no chão. E ao invés de ser mão, ser a mão que levanta. A mão que sustente, a mão que acredita. Fique de pé. Esse é o amor que Paulo descreve. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse o amor, eu era como uma guitarra dessa desafinada. Posso louvar, pastor? Você pode tocar? Minha esposa vai vir aqui, ela vai me ajudar.